Sejam bem-vindas, bem-vindos para a nossa aula de número 8 de 60. Isso mesmo, a nossa jornada da mulher inteira começa agora. E hoje com um tema extraordinário. Você sabia que há uma oração intencional, assertiva, que te direciona a receber perdão do Senhor? É isso que você ouviu. Há um tipo de oração que precisamos fazer para acessar um ambiente de perdão. Vem comigo, porque a aula está incrível. Eu tenho certeza que você será muito abençoada através de tudo que viveremos na aula de hoje. Lembrando que compromisso é compromisso. Eu estou aqui em uma faxina, em um mover dentro da igreja, aonde eu dei uma paradinha aqui com o pessoal. Falei, ó, vou fazer a live. Estou aqui honrando meu compromisso com vocês. Olá! Honrando meu compromisso com vocês em ponto ao meio-dia, assim como eu respeito e honro o seu tempo. Eu estou aqui para vivermos tudo que o Senhor tem nos preparado. Vocês estão prontas para a aula de hoje? Fala comigo. Estão animadas? Pegaram já papel e caneta? Estão me ouvindo bem? Gente, eu tô aqui hoje no improviso, dentro do carro, ar-condicionado tá ligado. Diz se vocês estão me ouvindo, se a internet tá boa, tá tudo ok, se me ouve, se me vê, se tá tudo certo, se eu já posso começar. Animada. Vamos falar sobre essa oração? Quem tá curiosa? Sim, sim. Ei, Iris, valeu! Donas, hoje nós precisamos ser muito rápida aqui na nossa live. Então, eu quero que você pense sobre tudo que falamos ontem, ok? Eu não vou trazer um resumo, não dá tempo, não dá para isso. Porém, eu quero só levantar a parte principal da nossa conversa, que foi aonde você, tá? O que você ainda carrega aí? Aonde você está aprisionada? Aonde você está aprisionada? Vocês responderam. Se você respondeu, tá aí no seu caderno, ok? A segunda pergunta foi: o que te causa medo para confessar essa prisão? O que te causa medo para sair desse ambiente? Contei um testemunho lindo, tá na aula, tá gravada, você assiste depois, tá tudo certo. Mas hoje eu quero entregar o conteúdo que eu te prometi ontem. E o conteúdo é a oração que leva a gente a viver e a receber um romper na prisão do perdão. Tantas vezes nós cometemos alguns erros, alguns pecados, e achamos que o tempo nos fará receber perdão. Eu já quero começar te dando uma visão bem diferente disso, tá? Pecado não confessado, não há perdão. Mas assim, tem que confessar. Então eu já quero falar com você sobre isso. Tudo que eu confesso e eu deixo, eu alcanço misericórdia do Senhor. A Bíblia é clara em dizer isso para nós. Então assim, eu pequei, essa é a dúvida que muita gente me mandou. Eu pequei já faz muitos anos e assim, para quem eu devo confessar? O porquê que eu vou confessar? O que isso vai fazer de diferente na minha vida? Então eu vou ler um texto. Amanhã eu vou trazer uma mulher que também viveu algo que foi transbordante na vida dela. E hoje eu quero falar com você sobre uma oração que Davi nos ensina. Uma oração que Davi faz e ele ensina para mim e para você. Mas antes de trazer essa oração, tá aqui minha Bíblia. Eu trouxe Bíblia para nossa live. Trouxe Bíblia para o meu compromisso com vocês. E aí o que acontece? Muitas vezes na nossa vida, nós temos a mania de achar que o tempo vai fazer com que o que a gente cometeu lá atrás seja esquecido. Mas eu aceitei Jesus ontem e todos os meus pecados já foram perdoados. Tá, gente? Eu sei disso. Só que você precisa falar com o Senhor. É sobre isso. Nós precisamos dizer ao Senhor a verdade que nós carregamos. Como que isso é possível? Vou te dar um exemplo. Muitas vezes na nossa vida, nós temos uma oportunidade de confessarmos ao Senhor aquilo que fazemos. Só que você fala para todo mundo. Você conversa com os amigos, você diz o que fez de errado, você conversa com uma irmã, você conversa com a intercessora, você conta para mim que sou sua mentora, mas você não tem coragem de ajoelhar e falar com Deus. Então, o meu convite para você nessa aula é entender que o maior objetivo da nossa vida é falar com o Senhor aquilo que carregamos. Talvez a sua prisão hoje seja um motivo de nunca ter dito ao Senhor: Senhor,
naquele dia, eu errei, eu pequei, eu fiz, eu fui. E eu peço perdão ao Senhor. Você já pode ter pedido perdão para as pessoas, você já pode ter se arrependido, você já pode ter pedido perdão para sua mãe, para o seu pai, para o seu marido, para sua esposa. Só que a pergunta que eu quero te fazer hoje é: você lembrou de pedir perdão ao Senhor? Você lembrou que Ele também quer ouvir o seu pedido de perdão? Que não é só confessar para as pessoas, eu preciso confessar para Deus aquilo que eu fiz. Teve mulheres que mandaram no direct para mim, é o seguinte: Mi, eu sei que tem uma prisão, eu sei que eu estou nesse lugar, mas eu não consigo nem expressar, é uma trava, eu não consigo escrever, tá aqui, eu não consigo trazer. Isso acontece com a gente. Mas deixa eu te falar, no momento que nós começamos a orar, o Senhor vai nos lembrando do que necessitamos. O Senhor vai nos lembrando do que precisamos. Pedir perdão. Como isso é possível, Mi? Vou te contar algo. Eu me lembro que em 2020, quando eu comecei a me entregar por inteiro ao Senhor, mergulhar na palavra dele, eu estava em um momento de oração. E eu carregava comigo um pecado que eu havia cometido e eu dizia: esse pecado eu não me arrependo, eu fiz mesmo, faria de novo. E fui lendo, mergulhando no texto, ouvindo Cristo. Eu estou sendo sincera para você. E eu acreditava fielmente que eu não precisava não pedir perdão por nada. Porque eu já tinha feito mesmo, eu fiz porque eu quis. Então assim, aquele pecado que eu fiz consciente. Eu sabia que eu ia pecar, eu sabia que eu estava errada e eu decidi fazer. Ah, Mi, tem pecados que não são intencionais? Tem. Quando você vê, você fez. Mas tem pecados que você planeja, projeta e conclui. Eu quero chamar sua atenção para isso. Quais são os pecados que você cometeu? E essas são as suas prisões, que foram pecados intencionais, que você decidiu fazer e até hoje você não pediu perdão ao Senhor. Até hoje você não se arrependeu. Porque quando há arrependimento, há um momento de confessar. Não tem como eu confessar sem me arrepender. Isso não é confessar. Isso é arrancar de você. Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender de verdade o direcionamento que eu irei te entregar. Para você ter coragem de acessar esse ambiente de perdão do Senhor para a tua vida. Porque a partir do momento que eu acessei esse ambiente, as coisas da minha vida mudaram. Tudo na minha vida se fez novo. Todos os ambientes que estavam travados foram destravados. Todas as minhas prisões caíram. Consciência daquilo que fizemos e precisamos gerar um ambiente de perdão e de oração assertiva. Combinado até aqui? Você escreveu, você anotou e eu preciso te entregar. Tá tudo certo até então? Vocês estão me ouvindo? Já tá começando a cair aí, dar um insight em você, cair sua ficha e você dizer: poxa, eu tenho algo aqui em mim que eu achei que eu não precisava falar para Deus. Então em 2020, enquanto eu orava, eu fazia uma oração tão gostosa, sabe, ali falando com Deus, sentindo a presença. De repente, parecia que tudo silenciou dentro do quarto e eu ouvi claramente o Senhor dizer para mim: você não precisa me contar nada? Para e pensa agora. O Senhor te perguntando, assim como Ele perguntou para mim: Mirielle, você não precisa me dizer nada? Tem certeza que não há nada que você precise confessar para mim? Eu falei: mas Senhor, eu já orei por tudo, já falei tudo que eu tinha para o Senhor. Ele falou assim: não. Você reconheceu, mas você ainda não gerou um ambiente para perdão. Aquilo foi um despertar na minha vida. E eu me lembro que eu comecei naquele exato momento, enquanto eu estava de joelho. Gente, presta atenção. Enquanto eu estava de joelho, eu comecei a orar e o Senhor dizia: eu quero que você me conte tudo o que você fez. Eu estou aqui para ouvir. E eu comecei: Senhor, no dia tal, no ano tal, eu fiz isso, fiz aquilo, foi assim. Foi assim, e eu comecei a contar para o Senhor uma narrativa daquilo que eu estava aprisionado, do pecado que eu havia cometido.
Eu quero que você abra a sua visão espiritual para entender que tem prisões que você está, que é só o pedido de perdão que ainda não existiu. E eu tô falando com você e com Deus. Depois nós vamos falar sobre pessoas. Mas hoje a minha narrativa dessa aula é entregar para você o poder que tem uma oração assertiva feita para o Senhor. E ali o Senhor falava comigo, continua, ainda tem mais coisa. Eu falei, mas Senhor, conta tudo. Seja de verdade, Mirielle. Não minta. Seja sincera. Gente, eu morri de vergonha. Porque ali eu entendi que pela primeira vez, eu sabia que o Senhor tinha visto tudo, mas Ele queria ouvir eu dizer para Ele que eu me arrependia, que eu pedia perdão, que eu queria que Ele me limpasse, que Ele me purificasse, que eu gostaria de viver algo novo. Olha que coisa linda. Eu estou te contando uma experiência real, porque ontem eu disse para você que eu te levaria para um passo que vai ser desbravador para a sua história, que vai mudar a sua vida. Nossas aulas são para te manter inteira em Deus, tirar todos os pedaços que te impedem de viver com Ele. Não dá mais tempo da gente ficar aprisionada em coisas tão pequenas, em coisas que cometemos. Ele está dizendo, há perdão para tudo o que você fez, há perdão para tudo que você cometeu, há o perdão todo tempo, em toda hora, para mim e para você. Somos nós que não acessamos esse ambiente. Olha que coisa linda. Ele está dizendo assim, eu quero vir buscar uma igreja pura, remida, lavada pelo sangue. Mas eu preciso que vocês abram a boca e confessem. E o meu pecado é conjugal. Confessa. O meu pecado é sexual. Confessa. O meu pecado é inveja. Confessa. O meu pecado é ciúme. Confessa. O meu pecado é roubo. Confessa. O meu pecado é lascívia, confessa. O meu pecado, Mirielle, é odiar todo mundo e todos. Confessa ao Senhor, porque Ele vai te limpar. Ele vai te perdoar, Ele vai te conduzir nova vida. Mirielle, o meu pecado é falta de paciência, o meu pecado é falar palavrão, lembram disso? O meu pecado é mentir demais, eu minto com uma facilidade que parece verdade. Quantas pessoas que estão aqui me ouvindo estão exatamente nesse ambiente? O meu pecado foi algo que eu fiz há 10 anos atrás, mas você ainda não confessou e sua vida está presa, aprisionada nesse pecado que você cometeu, e o diabo está ali na sua mente todos os dias te lembrando. Tem certeza que você merece estar aí? Tem certeza que esse ambiente é para você? Tem certeza que você está adorando ao Senhor? Olha como Ele faz. Olha como Ele faz. Desculpa. Ele vai começar a dizer para você o tempo todo. Ele vai ficar alfinetando você. Ele ama fazer isso. Por quê? Porque é uma maneira dele te tirar do centro da vontade de Deus. Vocês que são alunas, que estão aqui, quem está pela primeira vez, escreve primeira vez. Deixa eu te conhecer, mesmo que você esteja assistindo no gravado. Comenta aqui, primeira vez, primeira aula. Já assisti 2 aulas, já assisti 3 aulas, assisti todas, tô maratonando. Deixa eu te ver, deixa eu te ouvir. Por quê? Porque eu preciso desse termômetro para saber se vocês estão me compreendendo. Eu estou trazendo para você um acesso, gente, de verdade, que muitos pastores nem te ensinam. Um acesso que liderança de vocês não ensinam. Por quê? Porque muita gente nem sabe, mas está tudo aqui. Está na Bíblia. O Senhor nos ensinando o tempo inteiro, dizendo para nós, vocês podem acessar um ambiente de perdão. É libertação. Nós estamos na semana Seja Liberta. Olha que legal, a Renata está aqui. Feliz em te ver. A Ana, a Cara, como que é? Outra Renata, Daiane, Jéssica, Jaque, Maria, Cida, Daniele, Geni. Olha, Maria. Quantas mulheres, quantas donas dizendo, ei, eu tô aqui. Amém. Olha só, irmã, Deus abençoe sua vida. Muito linda essa palavra, direto do trono. Isso é coisa maravilhosa, porque, gente, a gente não tem pessoas que nos contam essas coisas. As pessoas querem ministrar a palavra, trazendo textos que vão te fazer gerar em você emoção. Não.
Eu quero que você tenha consciência. Olha aqui, ó, primeira vez, Beth, primeira vez. Seja bem-vindo, uma honra receber você aqui. Maria Aparecida, uma honra te receber aqui. Como eu fico feliz de ter mulheres pela primeira vez. Por quê? Porque eu quero gerar em você um ambiente de vida nova em Deus. Inteira em Deus. Nós temos que te deixar para trás tudo aquilo que nos impede de viver uma vida extraordinária. Sabe? Muitas vezes nós estamos com um casamento aprisionado, mas é uma falta de perdão. De falar, de dizer ao Senhor o que de fato você está carregando. Querem Deus do jeito delas, exatamente, dona. Sabe, a gente olha assim e fala, cara, eu preciso de Deus, mas eu não quero negar a mim mesma, eu não quero deixar minhas coisas para trás, eu não quero recomeçar, eu quero Deus do jeito que eu tô. Não vai dar certo. Porque Ele quer você por completa. Deixa eu te dizer nessa tarde, Ele te quer por completa. Ele te ama por inteiro. Ele não quer só metade de você. Ele não quer só o seu domingo. Ele não quer só o seu sábado ou um círculo de oração, não. Ele te quer todos os dias. Uau! Eu quero ler para você. Deixa eu só finalizar o meu raciocínio sobre aquilo que o Senhor fez comigo naquele quarto. E de verdade, quando eu comecei a orar e declarar o meu pecado, eu tô falando do o meu pecado ao Senhor. Eu comecei a dizer para Ele, Senhor, me perdoa. Que vergonha eu fiz. Eu escolhi fazer. Seja de verdade, diz pro Senhor, ai Senhor, não me... Ai, as circunstâncias, foi a pessoa, não, Senhor, eu fiz, eu escolhi fazer. Eu sei que eu tô errado. Mas eu escolhi fazer. Eu oro, busco na palavra, mas não consigo sentir que estou sendo ouvida. A palavra não é para você ser ouvida, a palavra é para você ouvir Cristo. Você só está fazendo errado. Sabe? A palavra do Senhor é para nós ouvirmos Ele. Nós falamos com Cristo em oração. A palavra é Ele falando conosco. E enquanto eu ali, orando e dizendo para Ele, Senhor, eu fiz, eu pequei, eu escolhi fazer, eu decidi, eu fui onde não devia, fiz o que não devia, me perdoa. Gente, eu trouxe a clareza do dia, com quem, aonde e o que. E enquanto eu falava, minha lágrima descia e eu senti o meu coração queimar. E ali eu recebi um renovo do Senhor. E após eu levantar daquela oração, eu recebi uma ligação que mudou a minha vida. Porque o Senhor não deve nada para nós. Ele faz tudo além do que nós imaginamos. Pensa comigo. Quantas vezes você deixou de falar para o Senhor a verdade que você carrega? Quantas vezes você teve medo de dizer para o Senhor aonde foi que você errou e pecou? Quantas vezes você ajoelhou e disse, não, agora eu vou falar com Deus, e não fez? Por quê? Porque acha que o Senhor vai te julgar a tal ponto de não te perdoar. E Ele está dizendo, não, filha, eu só quero te ouvir. Eu quero ouvir a sua verdade. Porque através da sua verdade, eu vou te libertar. Eu vou te perdoar. Precisamos ser sinceros e eu quero ler com você. Posso? O texto que eu quero ler com você está em Salmo 51. Vocês estão me ouvindo? Que deu uma caída aqui. Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Falem comigo. Só para mim saber que vocês estão ouvindo, que eu posso continuar. Eu tenho água enquanto vocês escrevem, se estão me ouvindo. Ok. Hoje estamos no improviso dentro do carro. Tá, gente? O barulho do ar-condicionado, me perdoa, mas não tinha condições de não fazer sem ar-condicionado, senão eu ia torrar aqui dentro. Eu parei um pouquinho, nós estamos aqui em um mutirão na igreja, e eu dei uma pausa só pra mim fazer a live, honrar o meu compromisso com vocês. Então, de verdade, por favor, desculpa qualquer transtorno que tiver na nossa live, mas vai dar certo. Já está dando certo, ok? Eu quero ler em Salmo 51. Essa é a oração de Davi, né? Aonde ele vai fazer essa oração depois que o profeta fala com ele. E ele vai nos ensinar 4 pontos muito importantes. Eu vou ler 4 pontos muito importantes desse texto. E eu quero que em casa você leia todo o texto. Pode ser?
Eu vou te falar 4 pontos importantes e eu quero que você leia, deleite nesse texto por completo. Leia ele de cima a baixo, inteiro. Por quê? Porque ele traz clareza para você de uma oração que muda a nossa vida. O texto vai dizer assim, no capítulo, Salmo 51, o 2, vai dizer assim, ó. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O problema, esse é o primeiro ponto, purifica-me do meu pecado, lava-me por inteiro. Ele está dizendo assim, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, Senhor, me faz limpo, purifica-me. Eu não sei aonde você foi, eu não sei com quem você esteve, eu não sei quais foram os pecados que você cometeu, mas o que eu quero que você entenda é, há uma oração assertiva, pontual, que traz a essência do perdão. Deus te perdoa de qualquer coisa que você tenha feito. Vamos? Aí vai continuar e vai dizer assim, ó, pois eu conheço as minhas transgressões. Segundo ponto, a verdade de reconhecer aquilo que fez. Primeiro ponto, me limpa, me purifica. Segundo, eu sei o que eu fiz. Eu sei aonde errei. Eu sei qual foi o meu pecado. O problema é que nós terceirizamos. Não, Senhor, mas eu fiz por quê? Mas eu fiz por quê? Mas eu fiz por quê? Não, eu fiz. Eu cometi. Eu decidi. Tudo que nós identificamos, nós vencemos. Davi está nos ensinando. Vamos lá? Primeiro, purifica-me, limpa-me. Segundo, pois eu conheço as minhas transgressões. Você tem que ter certeza, clareza do que você fez. 3.3, eu vou falar só 4. E eu quero falar dos outros amanhã com vocês. Hoje eu vou liberar 4 pontos. Porque tem mais. Vai além. Eu sei que sairá mulheres daqui. Meu, você vai terminar essa live, você vai ajoelhar e você vai confessar ao Senhor o seu pecado. Seja ele qual for que você ainda esteja cometendo. Purifica-me, Senhor. Lava-me, Senhor, do meu pecado. Porque eu sei qual é. Eu não vou dizer que eu fiz por causa de fulano e de ciclano. Não, eu fiz porque eu decidi, porque eu quis, porque aconteceu e eu sou responsável por isso. Terceiro ponto, vai continuar, vai dizendo assim, ó, o 4, pequei contra ti somente. Entenda esse ponto. Foi você que pecou, foi você que errou, mas foi em Deus que respingou isso. Oi? É. Foi você que pecou, foi você que errou, mas foi em Deus que respingou. Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, mas não é serva de Deus? Mas não é filha do Deus Altíssimo? Então nós não pecamos contra a nossa carne, nós pecamos contra o Deus que nos ama, contra o nosso Pai. Ele está dizendo assim, ó, contra ti eu pequei. Somente contra ti. Porque às vezes a gente até pede perdão para as pessoas, mas não pedimos perdão para Deus. Só dizemos, Senhor, perdão. Não. Uma oração intencional e assertiva que conte ao Senhor por qual é o pecado que você está orando e pedindo. Me são muitos. Ore por todos eles. Todos eles. Sabe aquela oração que a gente faz? Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, por todos os meus erros cometidos nesse dia. Isso é uma mentira. Por quê? Porque você sabe qual foi o erro grave que você cometeu nesse dia. Senhor, me perdoa, porque ao meio-dia eu menti. Senhor, me perdoa, porque naquela ligação eu exagerei na conversa. Senhor, me perdoa, eu deveria não ter atendido, não ter respondido a mensagem pornográfica que ele me enviou, mas eu decidi responder. Aí você quer fazer uma oração genérica, uma oração mais ou menos. Ah, Senhor, me perdoa por todos os meus pecados, todos os meus erros. Amém. Não, eu estou aqui para te ensinar uma oração que tem que ser feita assertiva e intencional, que traz a essência e o ambiente
de quê? De arrependimento. E gera o quê? Perdão. O que você cometeu aí? Qual o pecado que você ainda carrega? Porque é justamente essa prisão que você está e não conseguiu entender. Eu traí. Ah, mas eu traí em 1900 e bolinha. Mas qual foi o dia que você confessou para o Senhor? Ah, eu menti a ponto de fazer alguém pagar uma consequência grande por causa disso. Mas qual foi o dia que você falou para o Senhor? Confessou? 3. Pecamos contra Deus. Reconheça que foi contra Ele que você pecou. 4. Vem para o número 6 agora, 51:6. Eis que te agradas da verdade do meu íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. De novo, eis que te agradas da verdade do meu íntimo. Quarta coisa que Davi está nos ensinando na oração dele. Primeira, lava-me. Peça para o Senhor, me purifica. Lava-me. Segunda, foi eu que transgredi. Foram os meus pecados. Foi eu que fiz. Terceiro, pequei contra o Senhor. Contra o Senhor eu pequei. Quarto, eis que te agrada da verdade do meu íntimo. A verdade. E essa verdade agora é a sua. Reconheci, me purifica. Contra o Senhor eu pequei. E agora eu preciso entender que a verdade tem que ser dita. Fala comigo. A verdade liberta. Escreve aqui. A verdade liberta. Eu poderia trazer esse texto com uma narrativa, eu ministro, então eu poderia trazer esse texto com uma narrativa tão linda. Então Davi confessou. Não. 4 pontos que Davi está me ensinando e te ensinando nessa tarde. O Senhor purifica, mas você precisa entender que você errou, que você pecou. Depois você precisa compreender que foi contra o Senhor o seu pecado. E depois você precisa entender que tem que ser verdadeiro a sua confissão. Tem que ser verdadeira a sua confissão. Tem que ser verdadeira. Não adianta mentir para Deus. Não adianta falar minha verdade. Não adianta falar só o começo. Começo, meio e fim. Eu fiz, eu pequei e eu me arrependo. A verdade liberta. Qual é o seu pecado hoje que você precisa confessar? Qual é esse perdão que você precisa alcançar? Qual é? Você respondeu ontem. Está no seu caderno. A prisão que você está. Ontem uma das donas comentou assim: Bi, o meu medo de confessar aonde está a minha prisão é porque eu tenho que confessar um vício. Lembram disso? Ela digitou aqui pra gente. Por que eu falo donas? Porque eu não fico falando o nome de vocês, porque as aulas ficam gravadas. Vocês são donas. Depois, mais pra frente, vocês vão descobrir o poder que tem esse nome. Donas. E o que está chegando pra vocês. Mas vocês lembram disso? Ela disse: o meu medo de confessar aonde eu me sinto aprisionada é porque eu tenho que falar sobre o meu vício. Ela reconheceu, ela sabe e ela tem medo. Por quê? Porque não soube acessar o ambiente que traz para ela perdão. Eu te dei 4 características da oração que Davi faz após o profeta ir falar com ele. E tem mais que a gente vai conversar. Lembrem-se que serão 6 aulas sobre libertação. Mas o primeiro ponto da libertação que eu quero te ensinar é a oração que liberta. De novo, a oração que liberta e traz perdão.
Eu espero que você guarde isso no seu coração. Reassista a aula. Pegue os pontos mais cruciais que te deram mais insights e escreva. Senhor, eu estou aqui nessa tarde, após uma aula que eu assisti. E eu quero confessar ao Senhor esse pecado que ainda me consome. Esse erro que eu cometi. Esse pecado que eu escolhi ter feito em algum momento. Olha só, eu sei que você está me ouvindo. Eu sei que você está se identificando e você está dizendo, meu Deus, eu preciso fazer isso. O Senhor está dizendo assim, ó, fala pra mim. Confessa pra mim. Fala comigo. E eu sei que você, agora eu falando, eu sei que você viverá uma transformação. Você vai se sentir tão leve. Você vai se sentir tão perdoada que você vai dizer assim, poxa, eu não acredito que era só isso. A gente complica Cristo. Deus é muito simples. É sim, não, fui, não fui, fiz, não fiz, quero, não quero. Com Ele não tem meio termo, não tem negociação. Ou é. É a gente que complica o nosso relacionamento com Deus. Eu quero te ensinar a se relacionar com o teu Pai de maneira clara, linda, justa, acessível. É engraçado que as pessoas estão passando, tudo olhando pra mim, falando dentro do carro, falando, é louca. Falando sozinha, eu tô falando com vocês. Sabe? E eu amo, por quê? Porque eu sei que essas aulas trarão pra vocês transformação. Assim como foi um dia na minha vida. E assim como ainda é. Porque tem dias que eu preciso falar com o Senhor. Eu vou lembrando de coisas e vou dizendo, Senhor, meu Deus amado. Eu lembrei disso aqui. Eu quero que você tenha essa clareza. Vocês riem, né? Eu quero que vocês tenham essa clareza. Então fala comigo. Vocês escreveram aqui. A verdade liberta. A verdade liberta. O problema é que muitas vezes nós estamos esperando uma verdade que vem do texto. E o Senhor está dizendo assim, a verdade do texto, ela já existe, já é verdade. O problema é você ler, entender, compreender e expressar. Quem aqui já tinha lido o Salmo 51? Escreve eu aí, pra gente finalizar. Quem já leu esse pecado? Quem já leu esse texto da confissão do pecado de Davi? Aonde ele faz essa oração assim que o profeta termina de falar com ele. Quem já tinha lido? Quem leu inteiro? Eu. Mas você já tinha pegado pelo menos uma característica para você fazer? Ou você só leu na intensidade de ouvir e ver o que Davi fez? Como ele reagiu? Porque aqui é sobre eu e você. É sobre nós. Tudo que está escrito para que eu e você olhe e diga, eu preciso agir dessa forma. Olhe, mas não entendi. E agora? E hoje? Você vai reler esse texto todo, ok? Porque amanhã a gente vai conversar sobre ele. Eu vou te apresentar uma mulher. Liberta. Hoje eu quero que você leia. Eu ia apresentar ela hoje, mas eu vou apresentar ela amanhã pra vocês. Eu vou encerrar aqui. Mas eu preciso que vocês leiam o texto ponto a ponto. Do começo ao fim. E lembre, é uma oração, lembre-se, é uma oração de alguém que pecou. E pecou feio. Pecou muito. Ele tem pecado de sangue nas mãos. Não é só do adultério. Ele tem sangue de um inocente nas mãos. E ele está ensinando para nós o poder de uma oração assertiva, pontual, sincera, aonde acessa um ambiente de perdão. Olha que coisa linda. Vou repetir só o verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. O pecado de Davi já chegou em um nível a qual ele olhou para ele e disse, tô sujo demais.
Tô tão sujo que eu preciso ser limpo, lavado, esfregado. Leia o texto. Você vai encontrar aqui, ó, quer ver? No 7 vai dizer, purifica-me como o ísopo, e ficarei limpo, lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Ele está implorando, lava-me. Esfrega mesmo, Senhor, esse corpo meu imundo. Quem eu sou, limpa mesmo. Tira toda nhaca, tira todo grude que não for seu, tira todo pecado que não é, que me faz ficar longe do Senhor. Que não é seu não, que nem o pecado é dele, mas que me deixa longe do Senhor. Purifica-me. Fala comigo, purifica-me. Eu tenho certeza que se você fizer essa oração hoje, assim como um dia eu fiz no meu quarto, assim como após a oração eu recebi uma ligação que mudou a minha vida. Preciso ler, refletir e praticar a palavra. É isso. O problema é que a gente só lê. Não aplicamos para a nossa vida. Como a dona falou lá no começo, eu leio e não consigo entender. Por quê? Porque a gente lê para fora, você lê para dentro. De novo, eu leio, não posso ler para fora. Eu tenho que ler para dentro. O que esse texto está me ensinando? O que eu tiro daqui para a minha vida? O texto está ensinando para nós. Para a minha vida e para a sua. Como eu fico feliz em poder ensinar você. Eu queria ter tido todo esse ensinamento que vocês estão tendo durante essas lives. De verdade. Eu queria ter alguém disponível para me ensinar, me ajudar, pegar na minha mão, cara, e passo a passo, como eu estou fazendo. Aula 8 hoje, é 8, né? Aula 8 de 60. É só a 8ª aula. E imagina tudo que nós vamos descobrir. Viver, alcançar, através de cada aula. Purifica, me limpa, ó Deus. É isso. Leia o texto para amanhã a gente conversar mais. Combinado? Porque tem uma parte, e eu já vou te falar, que é o 17. O 17 é a parte principal desse texto. Poxa, mas com todos os anteriores, versículos anteriores, sim. Todos os versos, né? Que Salmos é versos. Todos os versos anteriores. O número 17. 17. Vai romper. Vai fazer assim na sua mente. É isso. Achei. Entendi. Compreendi. Pega a Bíblia. Leia a Bíblia. Traga ela para a sua vida. Aplique para a tua vida. E reproduza no seu dia a dia. Entenderam como que se faz agora uma oração? De arrependimento pelos seus pecados, pelos meus pecados, pelos nossos pecados. Intencional, assertivo, verdadeiro, contando para o Senhor pelo que você está pedindo perdão. Não é por todos, não, é por esse aqui. É esse pecado que me aprisiona. Identifica e vença. De novo, identifica e vença. Deus te abençoe. Pai, muito obrigado por essa tarde, a qual sua palavra tem vindo ao nosso coração, nos dando direção. Senhor, que vidas que estejam nessa aula sejam alcançadas para um nível de maturidade espiritual que irá romper todas as barreiras. Senhor, nosso mundo físico é algo fácil de lidar, mas há um mundo espiritual que guerreia todos os dias, 24 horas por nós. Há uma guerra no mundo espiritual nesse momento acontecendo, para que vidas não sejam alcançadas por essas palavras, para que mulheres não consigam romper dentro do nível a qual o Senhor quer que elas rompam. Aonde esse texto nos ensina o poder de confessar o nosso pecado, de acessar um ambiente de perdão. E eu creio que essa aula de hoje vai cravar na mente e no coração de todas essas vidas. Que viveremos um mover espiritual. Que viveremos um ambiente de perdão, a qual é a tua palavra que nos limpa, nos purifica, nos renova, nos traz vida
E acima de tudo, Senhor, nos dá a oportunidade de recomeçar inteiras no Senhor. Obrigado pela vida, obrigado pelo dia, obrigado por estarmos reunidas aqui mais uma vez. E é em Teu nome que eu entrego todas elas, nas Tuas mãos, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. Amém, amém, amém. Amanhã a gente se encontra ao meio-dia, se o Senhor permitir. Mesmo que eu esteja aqui na igreja, eu saio de novo, venho aqui para falar com vocês, como combinado, ok? Serão 60 dias, em nome de Jesus, sem quebrar nenhuma regra, ok? Aliás, sem quebrar nenhum dia. Deus te abençoe, ama a sua vida, deixa anotado no caderno, ok? Escreva: pessoas lindas, mulheres abençoadas, que querem ainda entrar no grupo VIP. Você vai mandar para mim no direct: quero entrar no grupo VIP. Ou então só escreve VIP e eu vou te mandar o link e você entra. Eu não vou disponibilizar o link por enquanto nos stories, combinado? Então, se você quer entrar no grupo VIP, lá você recebe toda a reprise da aula, o rascunho, aonde eu coloco as perguntas quais foram, como que você responde, tá bom? Tá tudo lá pra você. Então, faça parte do nosso grupo VIP também, que são das alunas aqui. Deus te abençoe. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Um ótimo sábado pra você. E a gente se encontra aqui amanhã, domingão, ao meio-dia. Cheiro! Fui!